Enquanto as crianças vão saindo, você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos dar continuidade à nossa exposição, chegando já na reta final dessa epístola. Hoje nós vamos expor o capítulo 13. Capítulo 13 de 1 Coríntios talvez seja a passagem mais famosa dessa epístola. Você deve estar muito acostumado com ela, você deve já ter ouvido ela em casamentos, em renovação de votos, você já deve ter ouvido essa passagem em postagens de Facebook, de Instagram, quando um casal se declara ao outro. Em muitos ambientes essa passagem é exposta, é colocada, é compartilhada, e faz sentido, porque é uma passagem muito forte, uma passagem muito bela que o apóstolo Paulo traz nesse trecho, nesse pedaço da epístola aos Coríntios, embora nem sempre ele seja usada no contexto em que Paulo precisou trazer essa mensagem a essa igreja. Nós vamos refletir um pouco sobre isso. Então, 1 Coríntios capítulo 13, na verdade vamos ler do 12, o finalzinho do verso 12, geralmente a gente chama de parte B, né? E aí a gente vai começar, então, o verso 13. Paulo diz assim: "E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que ressoa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, não serei nada. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor." Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito, pedimos a tua direção nesse momento. E rogamos para que o Senhor nos conduza à tua verdade, de modo que possamos compreendê-la e ter vida por meio dela. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. O amor. O amor tão idolatrado pelos poetas, cantado pelos cantores, pelas cantoras, pelos compositores, tão idolatrado nos filmes românticos, nas comédias românticas que você deve gostar de assistir aí na Netflix ou na Sessão da Tarde. Ainda tem Sessão da Tarde? O pessoal ainda assiste Sessão da Tarde? O amor que está presente na televisão, nas músicas, nos manifestos, está presente em cada esfera da nossa sociedade. Afinal de contas, quem seria contra o amor? Quem seria doido de se levantar e dizer que o amor para nada serve, para nada presta, que o amor, a gente não deve buscar o amor? Pelo contrário, muito se fala hoje em dia, né, sobre a necessidade do amor. Muito se fala que nós precisamos
afastar o ódio, a intolerância, o preconceito, e nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos buscar esse amor. Nós devemos nos entregar a esse amor. De fato, a nossa sociedade exalta isso que é chamado de amor. A questão toda por trás disso é: o que é amor? Você já pensou sobre isso? Você saberia responder? Nós falamos tanto sobre amor, mas você sabe o que é amor? O amor, ele é mais do que um sentimento. Na verdade, segundo Paulo, o amor é a maneira cristã de se viver. Não é apenas um sentimento, uma qualidade abstrata, ou um sentimento que eu tenho por alguém. Pensar assim é justamente não captar a ideia que tanto a Escritura traz para nós, quanto o apóstolo Paulo traz no texto que nós vamos meditar nessa noite. Para Paulo, o amor é fundamental, especialmente porque ele já se expressou concretamente na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para morrer pelo pecado, o nosso pecado. Para Paulo, amor não é uma ideia, não é um fator motivador do comportamento. Para Paulo, o amor é o comportamento. Amar é agir, amar é fazer, amar é fazer algo, é se movimentar, é agir em direção a alguma coisa. Portanto, qualquer coisa que não chegue à ação não é amor de forma alguma. O amor não se limita a belos poemas e poesias, a canções e a livros, a palavras vazias, se essas palavras não são acompanhadas de ação. Esse amor é uma mentira. Pense, por exemplo, em dois amantes, onde um homem e uma mulher declaram o seu amor para a sua alma gêmea e usa palavras belas, faz um textão no Facebook, no Instagram, mas a sua vida não corresponde àquilo que ela com as suas palavras. Não há um tratamento real de amor. Ele se limita apenas às suas palavras. Isso de forma alguma é amor. Isso de forma alguma é o que nós deveríamos buscar como sendo uma atitude amorosa. Essa passagem que nós lemos talvez seja uma das mais amadas de Paulo e provavelmente do Novo Testamento. E, claro, existem várias razões para isso. Paulo, ele foi muito feliz em escrever esse texto, né? Obviamente, sob inspiração do Espírito Santo. Aqui a gente tem uma das passagens mais primorosas e mais belas do apóstolo Paulo, aonde ele descreve aquilo que ele mesmo chama de um caminho ainda mais excelente, ou um caminho acima de qualquer comparação, a saber, o caminho do amor. Mas, por mais que Paulo fale muito sobre amor nessa passagem, nós não podemos perder de vista o porquê que essa passagem está aqui. Nesse exato momento, entre o capítulo 12 e entre o capítulo 14. Paulo não está escrevendo sobre o tipo de amor romântico, muito enfatizado na nossa sociedade, diga-se de passagem. Ele está descrevendo o modo de uma vida que caracteriza alguém que, segundo Paulo, é uma pessoa que é verdadeiramente espiritual. O amor é o caminho mais excelente porque ele é a forma cristã de viver a vida. Paulo está descrevendo um modo de vida que caracteriza alguém que foi realmente alcançado pelo amor de Cristo e regenerado pelo Espírito Santo. Aparentemente, inclusive, essa atitude de amor é o que estava faltando à igreja de Corinto, e é por isso que essa passagem está aqui. Paulo não está simplesmente exaltando o amor como uma ideia abstrata, mas virando para uma igreja e dizendo assim:
vocês não amam. Vocês são incapazes de amar. Está faltando em suas ações, em sua atitude, na maneira como vocês se relacionam uns com os outros, o amor de Cristo sendo refletido nas ações de vocês. A espiritualidade da igreja de Corinto era falha, e a gente já tem falado sobre esses equívocos, a visão que eles tinham do que era ser uma pessoa espiritual, uma pessoa do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, e a maneira como eles encaravam isso era completamente distorcida. Vocês vão lembrar que o conhecimento que eles buscavam estava os conduzindo ao orgulho e à destruição de um irmão mais fraco na fé. A sabedoria que eles arrogavam ter estava conduzindo eles a brigas, a rivalidades, a facções e partidarismos dentro da igreja. E até mesmo o uso dos dons, que esse texto está nessa passagem dos dons, capítulo 12, capítulo 14, Paulo está falando sobre como a igreja de Corinto precisa aprender a utilizar os dons do Espírito para a edificação do corpo, e como eles estavam agindo sem amor, até mesmo naquilo que deveria ser uma manifestação da presença do Espírito Santo no meio deles. Até mesmo no uso dos dons, especialmente línguas, que parece ser o grande problema que Paulo está tratando e vai lidar com eles no capítulo 14, estava refletindo egoísmo e soberba por parte deles. Não serviam para edificar o corpo e ainda atrapalhava aqueles que de fora da igreja não conseguiam responder positivamente à mensagem que era ali pregada, por simplesmente não entenderem nada que estava sendo falado lá. Na verdade, a espiritualidade da igreja de Corinto deixava de fora a principal demonstração do Espírito Santo no meio de uma igreja: uma vida caracterizada pelo amor. Para Paulo, ter amor significa agir de maneira amorosa. E agir de maneira amorosa significa viver como Cristo e procurar ativamente o bem dos outros. Ter amor é imitar a Jesus. Ser semelhante a Ele em ações, em palavras, em pensamentos. E é por isso que Paulo começa afirmando a total necessidade do amor naquilo que nós fazemos. Você pode perceber comigo nos 3 primeiros versos, Paulo ele descreve atitudes, ele descreve ações que são, até algumas delas são grandiosas, mas que se elas são vazias de amor, elas não têm significado e serventia alguma. Paulo afirma a eles que sem a preocupação com a edificação e o bem do meu próximo, você pode falar muitas línguas, inclusive a língua dos homens e a língua dos anjos, mas essa ação será semelhante a um som oco, vazio e sem sentido, como um bronze que ressoa, como um símbolo que retine, apenas um barulho alto, mas sem sentido e significado. Paulo, inclusive, vai dizer que você pode possuir todos os dons. Você pode profetizar, você pode conhecer mistérios, você pode ter conhecimento, você pode ter, inclusive, uma fé capaz de mover montanhas. Mas Paulo afirma, se você é incapaz de amar aos olhos de Deus, isso não significa absolutamente nada. Você pode ter até mesmo atitudes extremamente radicais, que demonstram extremo sacrifício pessoal, mas se essas atitudes não forem motivadas pelo amor, até mesmo fazer bem aos outros, não trará nenhum benefício para você. Até mesmo doar todos os seus bens aos pobres. Mas, Mateus, isso não vai estar beneficiando a vida das pessoas que vão receber esses bens? Vai, mas para você não vai ter nada. Se essa atitude é desprovida de amor. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Aqui há uma disputa entre os tradutores, se ser queimado seria a melhor tradução, ou o corpo para ser me fugiu a palavra aqui agora, mas ser entregue, ter um corpo entregue, não necessariamente queimado, mas ser entregue ao sofrimento, seria essa a ideia também, que Paulo pode inclusive estar descrevendo a própria entrega que ele mesmo teve pelo Evangelho. A própria entrega que ele descreveu lá no capítulo 9.
Se você se lembrar, Paulo vai dizer o quanto ele se desgasta pelo evangelho. É como se Paulo estivesse dizendo para eles, até mesmo essa atitude de se entregar pela causa do evangelho, talvez a atitude máxima de entrega que alguém poderia ter, viver pelo evangelho, sofrer por evangelho, se isso for vazio de amor, não terá significado algum. É importante a gente ressaltar que Paulo aqui não está contrastando o amor aos dons. Então, eles não deveriam buscar os dons, eles deveriam buscar o amor? Não, são coisas diferentes, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está afirmando é que a própria presença dos dons em si não é um sinal da presença do Espírito Santo no meio deles. E o que seria? O que indicaria a presença do Espírito Santo no meio deles? Amar uns aos outros, como Cristo os ama. Esse é o verdadeiro sinal, a verdadeira demonstração de que o Espírito Santo está atuando em uma igreja. É uma igreja onde os seus membros são capazes de amar uns aos outros como Cristo os amou. Não é simplesmente a presença de dons, não é simplesmente a presença de líderes extremamente capazes, não é simplesmente a presença de muitos ministérios e atuação na igreja e na sociedade. Todas essas coisas, se não tiverem amor, não servem de absolutamente nada. Você pode ter uma igreja extremamente relevante, uma igreja que atue em várias camadas da sociedade, mas se essa igreja não ama, ela não é nada. A presença do Espírito, a real manifestação da presença do Espírito entre o seu povo, é que esse povo é capaz de amar, de se entregar e de se sacrificar pelos outros. O amor é a base sobre a qual os dons devem agir, algo que não estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam usando os seus dons para benefício próprio, para o seu próprio crescimento, para o seu próprio engrandecimento. E Paulo está dizendo que não deve ser assim. O amor é a base na qual os dons agem. Se alguém é um seguidor de Cristo, a vida dessa pessoa precisa ser caracterizada pelo amor. Sem esse amor, a pessoa ignora completamente o que significa ser membro do povo de Cristo. E eu faço uma pergunta para você, uma pergunta retórica, para você refletir e pensar. Será que a sua vida é caracterizada por esse amor? Será que quando alguém pensa em nós, ou fala sobre nós, as primeiras características que vêm à mente dessas pessoas é como ele é uma pessoa amorosa? Ou será que não? É claro, meus irmãos, que nessa vida nós estamos num processo de aperfeiçoamento à imagem de Cristo Jesus, de crescimento, e que esse é um alvo que nós devemos buscar. Talvez sua vida não possa ser caracterizada assim hoje, mas a pergunta que nós devemos fazer, nós estamos buscando ser esse tipo de pessoa? Nós estamos buscando crescer no amor? Nós estamos buscando oportunidades na nossa vida de demonstrar esse amor às pessoas que estão ao nosso redor? De olhar para o interesse não somente nosso, mas para o interesse das pessoas ao nosso redor? Ou nós estamos agindo apenas com base em simplesmente responsabilidades que caíram no nosso colo? Então eu sirvo na igreja porque em algum momento alguém pediu para eu fazer alguma coisa e não tinha ninguém para fazer, e eu sou uma pessoa responsável, mas não há amor naquilo que você faz? Será que você está agindo, atuando, servindo na igreja apenas para que você seja engrandecido, para que você seja visto, para que as pessoas olhem para você e digam assim, nossa, que pessoa usada por Deus, como ele prega bem, como ele fala bem, como ele discipula bem, como ele tem habilidades, como ela é capaz? Será que é só para isso que nós estamos aqui? Para sermos vistos, engrandecidos, usando o ministério como uma plataforma para crescimento pessoal?
Se nós somos seguidores de Jesus, precisamos andar como ele andou. E precisamos buscar oportunidades na nossa vida para crescermos cada dia à semelhança de Jesus. Então eu digo, talvez você possa olhar e pensar, olha, eu acho que eu não sou caracterizado por esse amor. E o que falta então para que você busque viver dessa forma? Por que não? O que nos impede de crescermos à imagem do nosso Salvador? Senão o nosso próprio coração, que só é capaz de buscar os nossos próprios interesses. E não é capaz de se doar. Então Paulo começa essa passagem sobre o amor, justamente lembrando aos coríntios e dizendo, se aquilo que vocês estão fazendo, inclusive os dons espirituais, estiverem vazios de amor, isso não significa absolutamente nada. E após falar sobre a necessidade do amor, Paulo começa a escrever sobre a natureza do amor. A partir do verso 4, ele começa a dizer então o que esse amor é. E para falar sobre o amor, Paulo usa os impressionantes 15 verbos. Lá no grego, no original, ele descreve o amor com 15 verbos, indicando justamente a natureza prática desse amor. E as primeiras características que Paulo descreve o amor é que ele é paciente ou longânimo e bondoso. A primeira característica que Paulo descreve sobre o amor é positiva. Porque você vai ver que daqui em diante ele vai começar a descrever sobre o que o amor não é. Mas ele começa dizendo sobre o que o amor é. E essas duas características refletem diretamente o caráter de Deus. Deus é paciente, Deus é bondoso. A paciência, ela tem um caráter mais passivo, enquanto a bondade tem um caráter mais ativo. A longanimidade amorosa de Deus, ela é demonstrada no fato de que ele retém a sua ira contra a humanidade, contra a rebelião humana. Em vários momentos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento nos falam sobre essa paciência de Deus, o quanto Deus suporta o pecado da raça humana, o quanto Deus vai esticando o pavio, o quanto Deus vai esticando a sua paciência enquanto o povo reiteradamente nega e volta as costas para o Senhor. A história do povo de Israel é essa. A história de um povo que durante quase 1000 anos rejeitou o seu Deus, e Deus foi esticando a corda, sendo paciente. Às vezes a gente lê as histórias do Antigo Testamento e parece que é tudo muito rápido, né? Mas não, a gente está falando de um Deus que ele é paciente no se irar. Mas, em contrapartida, ele é pródigo no amor e na bondade. Pródigo, você sabe, é uma palavra que fala sobre alguém que é gastador, né? Alguém que esbanja. Por isso o filho pródigo, lá da parábola. E o pai ainda mais pródigo, né? Mas, ao mesmo tempo em que Deus, ele retém a sua ira, Deus é sempre pronto para abençoar. E nós vemos isso em inúmeras vezes em que Deus expressa a sua misericórdia divina em relação ao seu povo e a pessoas específicas. Às vezes a gente acha o contrário, né? Às vezes a gente pensa que Deus está pronto para punir e ele é reticente em abençoar. Quando o que as Escrituras nos mostram é exatamente o contrário. Um Deus que é reticente para punir, mas está pronto para exercer misericórdia para com o seu povo. Um Deus que segura a sua ira, embora ela seja justa e merecida, mas ele derrama as suas misericórdias e a sua graça de maneira que não tem limites. Esse é o Deus das Escrituras. Às vezes a gente pensa que Deus, na verdade, está com um raio na mão, pronto para ver você tropeçando, e no seu primeiro tropeço ele vai fulminar você. Mas o que a gente vê é um Deus que pacientemente demora para punir os pecados.
mas como Isaías diz em uma das passagens, voltem-se para mim e eu os perdoarei. O perdão é imediato. Nós temos uma concepção tão errada de Deus, que a gente acha que Deus é pronto para punir, mas na verdade o Deus das Escrituras é pronto para perdoar. E provavelmente Deus está mais pronto para nos abençoar e nos perdoar do que nós estamos para pedir perdão. Esse é o caráter do Deus ao qual nós servimos. E por isso Paulo começa a descrever que o amor é paciente e bondoso, porque o Deus ao qual nós servimos é paciente e bondoso. E é exatamente dessa forma que o povo de Deus deve agir com os outros, por meio de Cristo e do Espírito, com longanimidade e com bondade. Sendo paciente para com os erros que as pessoas cometem para nós, conosco, contra nós, mas sendo rápidos em agir com bondade, à semelhança do nosso Deus. E aí Paulo começa a descrever o amor, após isso, em termos daquilo que ele não é. Basicamente, o que Paulo faz ao descrever o amor em termos negativos é afirmando aos coríntios que o amor é exatamente o oposto da maneira como eles têm vivido. Ou seja, quando ele diz o amor não arde em ciúmes, é porque é exatamente dessa forma que eles têm vivido. Quando ele diz que o amor não se envaidece ou não se orgulha, porque é exatamente assim que eles têm vivido. Então ele começa a descrever. E a primeira coisa que ele diz é: o amor não arde em ciúmes ou em inveja. Ou seja, o amor não permite que a rivalidade e a competição entre irmãos, seja para ganhar destaque, seja para ganhar adeptos, se manifeste no meio do seu povo. O amor não age dessa forma, competindo, tendo ciúmes, tendo inveja um dos outros. O amor, na verdade, busca o oposto. O amor se faz a pergunta: como eu posso servir as pessoas por quem Cristo morreu? Independente de quais sejam os meus desejos. Como eu posso servir as pessoas que Deus tem colocado ao meu redor? Ele não está competindo com os outros. Ele está buscando servir aos outros. O amor também não se envaidece ou não se orgulha, não se vangloria. A ideia de vanglória ou de vaidade aqui sugere ações egocêntricas, aonde a intenção é chamar a atenção para si mesmo. Você já conheceu alguém assim? Alguém que adora se vangloriar das suas próprias ações? Alguém que em todo momento faz com que o assunto seja sobre ele. Que as coisas digam respeito a ele. O quanto ele é tão bom, o quanto ele é melhor, o quanto ele faz as coisas de uma maneira, o quanto ele agiu de forma assim no passado. Já conheceu alguém assim? Paulo diz: o amor é o oposto disso. O amor não se vangloria, o amor não tira vantagem, o amor não conta vantagem. Na verdade, é impossível amar e se vangloriar ao mesmo tempo. É impossível nós amarmos o outro enquanto nós estamos olhando somente para nós mesmos. Estamos olhando para as nossas próprias conquistas e nos vangloriando, estamos dando tapinha nas nossas próprias costas. É impossível amar alguém enquanto nós somos cheios de vaidade ou de vanglória. Paulo continua dizendo que o amor não é orgulhoso. E era exatamente dessa forma como os coríntios estavam agindo. Paulo, em determinado momento, no capítulo 8, vai dizer: vocês estão inchados. Essa é a ideia de orgulho, alguém que está inchado, orgulhoso. Essa palavra reflete a arrogância que caracterizava essa igreja. E precisamos dizer algo mais sobre o orgulho? Obviamente que não. O amor é o oposto disso. E o oposto do orgulho é a humildade. O orgulho é uma atitude completamente anticristã e rejeitada por Deus. O próprio Senhor diz que rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Provérbios vai dizer várias vezes que o orgulho precede a ruína. Então, de forma alguma, o amor é orgulhoso.
O amor também não é inconveniente. Ou uma outra forma de traduzir poderia ser que o amor não é grosseiro. E em muitas ocasiões, a igreja de Corinto agia assim, de maneira inconveniente. Eles agiam assim em relação à ceia, eles agiam assim em relação na maneira como tratavam uns aos outros, eles agiam com grosseria uns com os outros, desconsiderando uns aos outros, se comportando de maneira escandalosa ou vergonhosa, até mesmo para pessoas fora da igreja. O amor cristão não age de modo inconveniente, sendo uma pessoa inconveniente, que fala coisas, sabe? Aquela pessoa que se orgulha por ser sincera. Eu falo na cara mesmo. E quando, na verdade, ela está sendo simplesmente inconveniente. Aí, hoje em dia, parece que a nossa sociedade se orgulha de algumas atitudes que são ou falta de educação. Ah, se alguém fala, eu falo na cara mesmo, não quero saber, eu digo mesmo, eu ofendo quem tiver que ofender, tudo bem, cara. Talvez você seja só uma pessoa grossa e sem educação. Você esteja tratando como virtude algo que é um vício. E Paulo está dizendo, o amor não se porta de maneira inconveniente. Porque o amor cristão se importa demais com o restante da comunidade para ter atitudes inconvenientes que vão gerar constrangimento e que vão desconsiderar os outros na igreja. Não busca os próprios interesses, e essa talvez seja a expressão máxima do amor cristão. Ele não busca os próprios interesses. O amor, ele sempre se move em direção ao próximo. Ele não está preocupado em satisfazer as suas próprias necessidades. Ele não está preocupado em que as pessoas supram as suas necessidades, em que os outros sejam instrumentos para que ele se sinta bem. O amor cristão, ele olha e pergunta, como eu posso abençoar? Como eu posso ser fonte ao invés de dreno? Às vezes a gente é mais dreno do que fonte, né? A gente suga mais do que a gente dá. E o amor, ele não busca os próprios interesses. Ele não está perguntando para si, o que eu vou ganhar se eu for lá? Como eu vou ser abençoado? O que eu vou receber em troca? O que eu vou ganhar de bom se eu for na igreja hoje? Quem vai estar de legal lá para eu ir também? Não. O amor, ele se dispõe a ir com a mentalidade de como eu posso abençoar as pessoas que vão estar lá, independente de quem seja. Como eu posso servir a vida dos meus irmãos? Como eu posso edificar o meu irmão? Como eu posso tratá-lo? Como eu posso cuidar dele? Como eu posso me importar com as necessidades dele? Como eu posso orar por eles? Isso é o que o amor faz. Ele se move em direção ao outro. O amor também não se ira com facilidade. Ele não é facilmente provocado à ira pelos outros, especialmente por aqueles que estão perto. Um reflexo de que o amor é paciente e longânimo, né? E por isso ele não se ira, não guarda ressentimento, não se ressente do mal, assim como Deus em Cristo não considera os pecados que nós cometemos contra Ele. Nós também somos chamados a não guardarmos ressentimentos uns dos outros. Somos chamados a não buscar dar o troco, a se vingar. Mas o amor reflete a atitude de Cristo na cruz, que estendeu o perdão até mesmo para aqueles que os crucificavam. E de tantos outros cristãos como Estevão e outros que foram martirizados e oravam pelos seus algozes enquanto eram queimados em estacas, enforcados, tendo as suas cabeças cortadas, e oravam por aqueles que lhes causavam mal, pedindo para que Deus não imputasse esse pecado sobre eles. Essa é a atitude de um cristão. O amor, ele não se ressente, ele não guarda amargura, ele não fica remoendo, ele não fica trazendo aquilo de volta, não busca dar o troco, ele faz como Cristo. O amor também, Paulo vai dizer, não se alegra com a injustiça ou com o mal.
Porque um cristão não pode ser alguém que se alegra quando o mal atinge o outro, mesmo que essa pessoa o mereça. E quantas das vezes nós não agimos assim, não é mesmo? Não ficamos felizes quando a gente sabe que alguém se deu mal. Alguém que a gente não gosta tanto. Ou alguém que já te fez mal no passado e você sabe que agora aconteceu isso com ele. Bem feito. Quantas das vezes nós nos alegramos com a maldade, com a injustiça, quando nós somos fofoqueiros e temos prazer em falar sobre a queda das pessoas, sobre a maldade que atingiu a vida das pessoas, temos prazer, parece que gostamos de poder informar os outros de que alguém se deu mal. E como estamos dentro da igreja, ainda usamos desculpas de espiritualidade. Depois da fofoca que você conta, você diz assim, mas vamos orar pelo irmão, né? Ele está precisando. Muitas das vezes temos o ímpeto de nos alegrarmos. É só você ver quanta desgraça são compartilhadas nas redes sociais. Você vê pessoas rindo, brincando, tirando sarro. Com pessoas que perderam bens, vidas. O amor, ele não se alegra com o mal, nem com a injustiça. Mesmo que a outra pessoa mereça, mas ele se alegra com a verdade. A verdade aqui, provavelmente Paulo está se referindo ao comportamento que reflete o Evangelho. Ele se alegra com um comportamento e atitudes que apontam para Cristo Jesus. E Paulo termina falando sobre a natureza do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não há nada que o amor não ature ou não consiga enfrentar. Ele nos capacita a enfrentar qualquer tipo de circunstância e ainda assim nos dar em favor dos outros. Uma atitude de amor, uma pessoa que ama, ela é capaz de amar, até mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis para ela, porque ela não busca os próprios interesses. Ela enfrenta qualquer coisa, ela crê, ela espera, ela suporta. O amor nunca deixa de confiar na justiça de Deus, e por isso ele nunca perde a esperança, porque ele está afirmado no seu Salvador. E aí eu lanço aqui mais um exercício para você fazer. Será que nós somos caracterizados dessa forma? Será que essas características que Paulo descreve o amor são características que são encontradas na nossa vida? Talvez você gostaria de fazer o exercício de trocar a palavra amor pelo seu nome. E talvez ler esse texto da seguinte forma: Mateus é paciente e bondoso. Mateus não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma impaciente, inconveniente, não busca os próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O Mateus não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O Mateus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que faria sentido ler esse texto dessa forma? Ou será que você iria rir? Será que as pessoas ririam se você lesse em voz alta? Será que a sua esposa riria? Será que Jéssica não estava ali dando risadas ali atrás? Será que nós poderíamos ser descritos dessa forma, como pessoas que realmente amam e agem em direção dessa maneira, refletindo esse amor de Cristo? Nós somos chamados para viver assim, meu irmão. Não é uma sugestão. Se você está em Cristo, eu e você somos chamados para viver dessa forma, para expressar isso na nossa vida, para buscarmos viver dessa forma. É claro que perfeitamente, nenhum de nós vamos viver isso assim. Perfeitos, só quem viveu isso em plena perfeição foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos buscar crescer nisso a cada dia. E nós não só podemos, como nós devemos buscar crescer nisso a cada dia. E nós não só podemos e devemos, como Deus nos deu o que é necessário para que nós cresçamos nisso a cada dia, que é o Espírito Santo que habita em nós. A sua palavra para que nós possamos ter a nossa mentalidade moldada. O Senhor nos deu comunhão com Ele para que a gente possa orar e pedir forças para enfrentar os nossos pecados e o nosso egoísmo e a cada dia refletir mais essas características.
E nós precisamos refletir isso, se realmente somos discípulos de Cristo Jesus. Por fim, Paulo não só fala sobre a necessidade do amor, sobre a natureza do amor, mas Paulo termina esse poema sobre o amor, descrevendo a permanência do amor. No verso 8, Paulo afirma: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O amor é o caminho mais excelente, porque em contraste com os dons, tão exaltados na igreja dos Coríntios. Em contraste com os dons, o amor permanece. Ao contrário dos dons, que são úteis apenas para essa existência. É isso que Paulo está dizendo. Um dia, os dons que são tão estimados entre vocês, vai passar. Não vão ter mais serventia. Vocês que gostam de se gabar, porque falam em línguas, porque profetizam, pelo conhecimento e pela sabedoria que vocês têm, saibam de uma coisa: um dia nada disso mais vai ser preciso. Mas o amor permanece hoje e no futuro. O amor tem atuação em nossos dias e tem atuação nos dias em que nós estaremos na presença de Deus. O amor jamais acaba. Os dons permanecem apenas para essa era. Essa é a distinção que Paulo faz entre aquilo que é agora e aquilo que será depois, entre aquilo que é incompleto e diz respeito a apenas essa era e aquilo que é incompleto, mas todavia é apropriado para essa existência, em comparação com aquilo que a igreja terá quando aquilo que é completo chegar, a presença de Cristo estiver entre nós. Os dons, Paulo vai descrever como sendo incompletos e parciais, porque eles têm apenas utilidade para essa era. Enquanto a igreja está sendo edificada. Mas com a chegada de Cristo, a obra salvadora de Deus terá alcançado o seu ápice. A igreja estará plenamente edificada e adornada. Na eternidade, a igreja não vai ser mais edificada, ela já vai estar perfeita. A noiva não vai mais precisar ser ataviada, ela já vai estar preparada para o seu noivo. Os dons, eles são necessários para a edificação da igreja hoje, mas eles vão desaparecer. Eles são inapropriados para a existência final da igreja, embora sejam apropriados hoje. Porque, como disse Karl Barth, a gente falou sobre ele semana passada, né? Ele tem uma frase muito bonita, que ele diz assim: quando o sol nasce, todas as outras luzes se apagam. Quando Cristo chegar, todo o resto vai ser desnecessário. Eu sempre brinco com a Aurora lá em casa. Ela adora acender a luz de dia. Eu preciso dizer para ela: filha, está de dia, o sol está aqui, a gente não precisa de lâmpada acesa. A lâmpada é só para a noite, é para um período. Mas vai chegar um dia em que o sol da justiça irá raiar de maneira forte. E todas as outras luzes, por mais que elas tenham serventia durante o período da noite, vão se apagar. Porque chegará aquele que é glorioso e a gente não vai mais precisar dessas coisas. É isso que Paulo está dizendo. Ele usa, inclusive, 2 exemplos para descrever isso, sobre a infância e a idade adulta. E aqui Paulo não está falando de maturidade e imaturidade, mas ele está usando essa experiência de um menino e de um homem para descrever que o comportamento de uma época da nossa vida, ele não é apropriado para outra época. Quando você é criança, você age como criança. Quando você é adulto, você não age mais como criança, você age como adulto. Ou seja, Paulo está exemplificando simplesmente para dizer que assim como quando você se torna adulto, você abandona as coisas de criança, quando nós estivermos com Cristo, terão coisas que não serão mais apropriadas naquele momento. Essa é a existência dos dons. Os dons cessarão, mas o amor permanecerá. Por isso que Paulo traz essa imagem, para dizer
que aquilo que é apropriado a uma certa etapa é desapropriado, é inapropriado, na verdade, para uma outra etapa. Basta você olhar quando um adulto age como uma criança. Nós olhamos para uma pessoa madura, um adulto agindo como uma criança, e nós falamos, essa pessoa está agindo de maneira que não é apropriado para uma pessoa madura, um adulto. Existem certas atitudes que, se uma criança faz, nós relevamos, é uma criança. Mas você não aceita um adulto fazer algo que é apropriado para uma criança. É isso que Paulo está dizendo, sobre duas eras diferentes, em que, quando uma chegar ao fim, aquilo que caracteriza aquela era não será mais necessário na outra era. Quando eu era criança, quando eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de criança. E Paulo usa a imagem do espelho também, que hoje nós vemos como por um espelho, de maneira não muito clara, mas depois veremos face a face. Aqui algumas pessoas acreditam até que Paulo está usando referência aos espelhos da antiguidade, que era uma espécie de latão polido, bronze polido, no qual você olhava, mas você não via com certa nitidez o que estava ali, né, com muitos detalhes. Não acredito que seja muito essa a intenção de Paulo, até porque a cidade de Corinto era conhecida pela produção de espelhos de alta qualidade, né, então a analogia aqui não diz respeito a enxergar de modo claro ou não, mas diz respeito ao fato de que hoje nós enxergamos de maneira mediada e chegará um momento em que nós não olharemos mais para Deus de modo mediado, olharemos face a face. Hoje nós nos relacionamos a Deus por meio de uma mediação, né? Por mais grandiosa que seja a visão que nós temos de Deus hoje, através de Cristo, ela não se compara à visão que nós teremos de Deus quando estivermos face a face com Ele. Então hoje nós olhamos para Deus e nos relacionamos com Deus de modo mediado, nós não olhamos diretamente para Deus, nem teremos condições de fazer isso, mas chegará um dia que o veremos face a face. E como Paulo diz, conheceremos plenamente como somos por Ele plenamente conhecido. A gente poderia comparar uma fotografia para entender o que Paulo está dizendo. Você sabe, por meio de uma fotografia, você tem uma visão real do objeto que está ali, embora seja limitada, mas é real. Você vê o objeto como ele é. Todavia, uma coisa é beijar a sua esposa na fotografia, e outra coisa é beijar a sua esposa pessoalmente. Você que já precisou ficar longe de casa e carregou uma fotinho da sua família, você sabe que uma coisa é pegar a sua carteira e ver os seus filhos, e aí chegar perto do coração, dar aquele abraço, e outra coisa é você abraçar os seus filhos quando você chega em casa. Estão ali, é a sua esposa, são os seus filhos, são eles de verdade que estão ali. Mas uma coisa é se relacionar com a fotografia, outra coisa é se relacionar com a pessoa real. Essa é a imagem que Paulo está descrevendo. Hoje, nós olhamos a Deus como se fosse por uma fotografia. O nosso conhecimento que nós temos dele, apesar de limitado, é real. Mas não se compara ao conhecimento que nós teremos de Deus no futuro. Então, em toda essa seção, do verso 8 até o final, verso 13, Paulo afirma, o objetivo de Paulo é afirmar que os dons cessarão. Mas o amor não. Por isso ele é o caminho mais excelente. Inclusive, a ênfase dos coríntios no dom de línguas, especificamente, como prova deles serem o povo do Espírito, está completamente errada. A gente falou que eles acreditavam que, pelo fato deles terem essas manifestações de línguas no meio da igreja, isso já era um sinal de que eles viviam o ápice da espiritualidade, que eles já viviam como anjos. E Paulo está dizendo para eles, vocês estão errados. Vocês estão errados, porque esse pensamento de vocês não pode ser verdadeiro. Porque o dom é só para agora. Quando nós, de fato, estivermos na eternidade, nós não precisaremos de dons. Eles são para esse momento, para essa época em que nós vivemos. Então, eles são, de certa forma, inferiores. Devem ser. Paulo não está dizendo com isso que eles não devem buscar os dons. Pelo contrário, capítulo 14 começa com Paulo dizendo: procurem com zelo os dons espirituais. O fato é que Paulo está corrigindo a visão deles.
as ênfases de vocês devem estar nas coisas certas. Vocês estão vivendo uma espiritualidade errada. E Paulo está corrigindo a visão deles. Eles não estão refletindo a real expressão da presença do Espírito Santo no meio deles. Qual é a real expressão do Espírito Santo no meio deles? Se você está atento até aqui, o que é que Paulo está afirmando? Que de fato caracteriza que o Espírito Santo está no meio de uma igreja? O amor, que pertence tanto a essa era, quanto à era futura. E Paulo conclui, e a gente conclui aqui também, com 3 palavras que basicamente resumem a vida cristã. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Basicamente, esse é um resumo da vida cristã. Mas até entre esses, o amor é superior. O amor é superior à fé e à esperança? Como assim, Mateus? O que você quer dizer com isso? O que Paulo quer dizer com isso, na verdade, né? É claro. Um dia, nós não precisaremos mais de fé para nos relacionarmos com Deus. Hoje nós precisamos. Um dia, nós não precisaremos mais de fé para se relacionar com Deus. Um dia, o objeto da nossa esperança estará diante dos nossos olhos. Nós não precisaremos mais ter esperança, a nossa esperança estará concretizada. Mas nós continuaremos amando, da mesma forma que amamos hoje. Continuaremos amando na eternidade, de uma maneira ainda maior. Por isso que Paulo está dizendo, o amor é maior. Porque os dons são importantes? Sim. Vocês devem buscar os dons? Sim. Mas o meio no qual esses dons precisam se manifestar no meio de vocês é através do amor. Esses dons precisam edificar a igreja. Esses dons precisam visar o seu próximo. Esses dons precisam ser para o benefício do seu próximo. As atitudes de vocês precisam ser desinteressadas de si mesmos. Precisam ser desapegadas de si mesmos. Vocês precisam amar. Esse é o caminho superior. Esse é o caminho mais excelente. Esse é o caminho que demonstra que, de fato, o Espírito Santo está no meio de vocês. Então, meus irmãos, eu não posso terminar de outra forma que não seja desejando que Deus faça com que esse amor se manifeste no nosso meio. Que nós aprendamos a amar como Cristo. Porque se nós não amamos, não importa o que você faça. Tudo será vazio. Mas se você ama, até mesmo as pequenas coisas são cheias de significado. Até mesmo ajeitar uma cadeira, ou arrumar um banheiro, limpar um vaso sanitário. Quando feito com amor e quando feito com o pensamento de que eu estou fazendo isso aqui para servir as pessoas. Eu estou fazendo isso aqui por amor às pessoas. E por amor a Cristo. Até mesmo as menores das ações, ela é cheia de significado. Em contrapartida, as maiores das ações, quando feitas sem amor, são vazias, são ocas, não servem para nada. Quero te convidar a se colocar de pé. E a gente logo em seguida vai cantar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia e pela tua palavra. E nessa noite, não há outra coisa pela qual nós podemos orar, senão para que o Senhor nos ensine a amar, como Cristo. Senhor, reconhecemos que estamos tão longe desse padrão. E reconhecemos que só somos capazes de viver dessa forma pelo Senhor. Não está em nós a capacidade de amar dessa maneira, mas está em Ti. E o Senhor nos deu o Espírito que nos capacita. Se somos Seus discípulos, Senhor, queremos amar como o Senhor ama. Se ainda não somos, Senhor, que o Senhor nos alcance com esse amor, para que nós possamos também compartilhá-lo com os outros. Mas em todo caso, Pai, não nos deixe sermos preguiçosos no amar.
Não nos deixe sermos negligentes no amar, mas ajuda-nos a amar como a Cristo. A cada dia possamos crescer no amor, desejando o amor, buscando o amor, esperando ser como Cristo. Sabemos que iremos falhar, sim, somos pecadores, mas sabemos também que podemos recorrer à sua graça todas as vezes que falharmos. E por isso pedimos, Deus, ajuda-nos a diariamente expressarmos esse amor em nossas vidas, seja na nossa família, com as nossas esposas, maridos, filhos, pais, parentes, vizinhos, seja na igreja com os nossos irmãos, seja no nosso trabalho, com os nossos colegas, os nossos funcionários, com os nossos patrões, seja no trânsito. Ajuda-nos, Senhor, a sermos caracterizados por esse amor. Ajuda-nos a vivermos esse amor, como Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. No nome do seu Filho que nós oramos. Amém.